E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Ana Franco na área com vocês, pela radiodifusora, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Também estamos aí passeando em algumas TVs, então fique atento às redes sociais do Francamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, sempre dar uma conferida nos nossos papos, porque sempre tem uma conversa boa aqui. Porque, gente, sou uma pessoa privilegiada, tenho amigos, amigas excelentes, maravilhosos, talentosos, tenho amigas, multifacetadas também, porque a pessoa, ela faz o Pint of Science em Jundiaí, eu conheço a Gi, já tem um tempinho ali, escreveu um livro, passou por um processo aí de cura, um processo desafiador aí com câncer também, mas também é professora, enfim, uma pessoa incrível que já esteve nesse programa e hoje ela volta para falar do seu livro. A Gi Ferreira comigo hoje para falar sobre o lado B da vida. Bem-vinda, querida. Quanto tempo, né? Muito tempo, Tainã, que a gente tá ensaiando que vida encontro. É essa? Que show da Xuxa é esse, amiga? Exatamente. Olha, muito obrigada por me receber. Imagina. É sempre, assim, um imenso prazer, alegria, assim, o nosso encontro, os nossos bate-papos. E eu tô muito feliz de estar aqui pra gente tentar desvendar esse lado B da vida do meu livro. E é isso. Gi, faz um tempo mesmo que a gente não se vê, não se fala, né? Desde o TEDx. Gente, eu sou uma amiga péssima, porque eu sou uma amiga baixa manutenção. Então, assim, eu fico 2 anos sem falar com a pessoa. Mentira, faz 1 ano já que a gente não se vê. Desde o TEDx. A gente tava colocando as fofocas em dia. Mas olha, aqui. Amizade é isso, não precisa de manutenção. Não precisa de manutenção. Chegou, já agilizamos de colocar a pauta em dia. Total. Ô, Gi, primeiro antes da gente entrar na questão do livro, queria falar um pouquinho da sua profissão. Você é uma pessoa que é para além da profissão, né? Uma militante da educação. Uma inquieta. Eu fico até emocionada e eu acho que a educação me desafia, assim, sabe? Eu não venho da área da educação, né? Eu fiz uma transição de carreira já um pouco tarde, assim. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nunca é tarde! Foi a melhor coisa da minha vida, foi fazer o curso de letras e entrar para a educação. E aí eu me descobri, hoje eu me motivo, eu me desafio, eu me inspiro. E todas as áreas da minha vida, assim, hoje são movidas nessa frente que é a educação. Né? Hoje eu atuo mais na área de formação de professor, que também para mim assim, é muito prazeroso, é muito incrível lidar com esse público. E eu tenho cursistas assim incríveis, inclusive se eles me assistirem, um beijo para vocês. Então acho que é isso, assim, quando a gente entra para a educação, acho que não tem um outro caminho, né? Sim. Você tem que militar. Acho que é um pouco meio que... Não, e é todo dia, né? Todo dia. Falar sobre educação não é falar só sobre a sala de aula, né? E esse lugar que você ocupa, que eu acho muito louvável, que é esse lugar atuando direto com os educadores, direto com os professores, Sim. né? É uma sala de aula em outro lugar, né? Sim. Porque os professores acabam sendo uns múltiplos, além de provocadores, né? Esses educadores também, eles são a linha de frente ali, junto aos alunos. Linha de frente, multiplicadores perfeito. Do conhecimento. Eu gosto muito de trabalhar isso com eles, assim, nos meus cursos, né? Essa ideia de multiplicar conhecimento. E não só a gente ensinar naquele jeito passivo. Conteudista, né? Exatamente, a educação bancária, né? Que tanto Paulo Freire falava. Então eu gosto muito de inspirar pessoas, se é que eu tenho essa pretensão de falar isso, mas nesse sentido mesmo de multiplicar conhecimento, sabe? Porque o conhecimento tá aí para isso, né, Tainã? A gente aprende e o que a gente faz com ele? Porque hoje a gente tem tanta coisa na nossa mão, internet, informação e o conhecimento hoje ele vem de outras formas, né? Sim, não vem dos lugares óbvios, né? De várias maneiras. O conhecimento não tá no livro, não necessariamente, tá mais né? Só no livro. Não tá mais no livro. Então tá no TikTok, tá nas dancinhas, tá em algum vídeo de 30 segundos. Então a gente tem que saber lidar com isso e a gente tem que estar sempre atuante, ligado também, né? Claro. Nessas questões. Claro. E eu sempre vejo... Tem o canal, né? Que de vez em quando você dá uns cursos lá naquele canal do...
da USP para professor? Como chama o canal? Na verdade... É outra coisa, é isso. outra coisa, não é um canal. Esse curso chama o Encontro USP Escola. Encontros Psicólogos. Que é também, assim, é muito engraçado essa história. Eu vou contar muito rapidinho. Que eu comecei como cursista do Encontros Psicólogo, porque assim, eu comecei a fazer letras meio que aleatório. Tipo, eu fui fazer letras e tal, né? Você trabalhava com o que antes de ir? Eu trabalhava na área executiva de empresa multinacional e eu falava, gente, isso aqui não é mais pra mim. Já cumpri Já cumpri, e tal, e quero fazer outra coisa que me motiva. E fui aleatoriamente mesmo fazer letras. Enfim. E aí eu comecei a entrar nesse meio, conhecendo pessoas, educadores e tal. Eu conheci a Gil Limun, que me apresentou os Pscola. Ela falou, Gi, vamos lá, é um curso de formação de professor. E eu tava iniciando a carreira, eu falei, vamos. Foi assim, amor à primeira vista. Foi lá no Instituto da USP em 2015. Eu fui como cursista, 2015, 2016. E fiquei acho que uns 2, 3 anos indo como cursista. Até que na pandemia teve online, eu falei assim, quer saber, eu quero me desafiar. Eu não quero mais ser cursista. Eu quero ser a formadora. E aleatoriamente me desafiei, fiz a inscrição, eu passei lá no processo seletivo e deu certo. E assim, então desde 2021 que eu dou esse curso na USP. Um curso, hoje ele está de 30 horas, é um curso gratuito para formação de professores, onde a gente debate questões de gênero na educação. Sim. Então, isso que eu ia falar, dessa interdisciplinariedade que se traz para a formação, né? Porque eu lembro de ver alguns vídeos, você fazendo esta formação que sai do conteúdo da pauta mesmo, conteudista da escola, e vai para um lugar que a gente precisa muito conversar. Sim. Né? Que é esse lugar a gente fala muito de, mas o aluno, como o aluno LGBT, não sei o quê. Quem está preparando os professores? Quem está conversando sobre isso? Porque assim, os professores também têm suas bagagens, suas crenças. E os professores LGBTs? Exato! Eles estão acolhidos? Exatamente. Né? Porque o buraco é sempre mais embaixo, né? Ainda mais na educação, ainda mais recentemente que a gente sempre tem uns enfrentamentos na educação, né? Uma hora é a pauta escola sem partido, outra hora é a escola civil militar. Pânico moral total. Como se a escola militarizada, a escola militar fosse resolver problemas sociais. Não vai. A gente tem outras questões mais profundas aí para discutir, né? Não, tem que disciplinar. Gente, tem umas coisinhas para conversar antes, né? Exatamente. E, na verdade, falar sobre gênero é a gente falar sobre educação de várias nuances, né? Educação em sexualidade, falar de violências, falar de masculinidades. Então, e tem muito tabu, tem muito desconhecimento, fake news e tal. E o curso se propõe a isso, aí quebrando esses tabus, aí chegando devagar, porque nem todo mundo também que chega no curso está preparado para falar sobre sexualidade. E é um curso que mexe bastante, porque falar da nossa sexualidade, né, Taina, nem todo mundo está preparado. Sim. Às vezes não tem nem o repertório para falar, porque é aquela coisa, né, não tinha esse papo dentro de casa, cresceu com a sexualidade sendo um tabu. Exatamente. Né? Era um tabu em casa, mas na televisão tá tudo bem, a sexualidade, né? E aí a gente vai se organizando nos meios que a gente vive com relação ao entendimento da nossa própria sexualidade. E aí o mais legal é que assim, e essa questão de ser multiplicador, a gente tem que levar na prática. Então, quando eu falo que eu dou um curso de multiplicadores, eu trago comigo outros ministrantes, colaboradores que também são nossos amigos, né, que participam. Então, eu vou falar ali de questões jurídicas no âmbito da educação que raramente se fala. Então, eu vou preparar esses educadores nessas questões jurídicas para lidar com questões de gênero. O que mais? Eu levo a diretoria do SEDECA para a gente falar do terceiro setor, a importância de formar parcerias, rede de proteção de criança e de adolescente. Nessa última versão que teve em julho, nós falamos sobre direitos humanos. Então, o Glauco, que esteve aqui com o SEDECA, ele também falou foi assim, uma aula incrível de direitos humanos. Então, é um curso assim, muito abrangente.
Então, essas questões de gênero, às vezes a pessoa ela tem esse tabu de que fica só falando de gênero ou sexualidade ou só de LGBT, e não é. Não, e as pessoas precisam também entender que falar de sexualidade não é falar de sexo. Exato. Porque as pessoas, elas aprenderam a linkar a sexualidade com pornografia, com o ato sexual em si. E vai muito além, né, Gi? Não é sobre isso. Falar sobre sexualidade não é falar como a gente tá transando. Eventualmente isso é pauta. Não é isso. Mas não é só isso. Né? Exatamente. Não é só então, isso. Assim, é educar para. Educar para. Pra você, tipo, ter uma relação sexual saudável. Sim. E a gente vê aí números muito grandes de, por exemplo, abandono afetivo, né? De paternidade afetiva. Então, é falar sobre isso, sobre essa responsabilidade. Muito, né? Porque não se discute o abandono, né, masculino. Exatamente. Nada, tudo em torno do homem está muito protegido. Exatamente. Né? A gente estava falando isso aqui um pouquinho antes. E a mulher não, né? Se a filha engravida muito jovem, a culpa é da mãe. Se o pai abandona, a culpa é da mãe que engravidou desse pai que abandonou. Então toda a carga, né? E a sexualidade para a mulher é proibido também. Porque a mulher que goza também não é uma mulher bem vista. Exatamente. A mulher que tem prazer não é uma mulher bem vista. Então a gente ainda carrega esses tabus que são ancestrais da nossa sociedade, né? Nossas mães, nossas avós, tias, enfim. Também carregam ainda esses estigmas sociais, né? Não, e assim, esse curso, assim, eu amo fazer, pra mim é assim, uma grande, inclusive a gente vai ter agora em julho a gente vai ter novamente o curso, 30 horas, então eu já faço aqui o convite para todos os educadores da rede municipal, estadual. É gratuito? É gratuito. Só entrar lá no link. No link é Encontro USP Escola, faz a inscrição, o público-alvo são educadores da escola pública, né? Mas pode ir outras pessoas também. E, inclusive, no meu último curso, eu tive um missionário dentro do meu curso, assim. Que legal. Foi muito incrível. Porque quebrou esse tabu de que não pode ir pessoas para falar de religião, né? Então, é um curso que quebra tabus o tempo todo, sabe? Tipo, os próprios cursistas vão... inclusive me trazendo esse outro olhar, essa outra energia, e foi muito lindo, assim, sabe? Geralmente é um curso, geralmente não, todas as turmas são sabe aquela energia, aquela sinergia? Então é um curso que a gente discute, a gente fala, a gente chora, e porque mexe também com algumas emoções às vezes. Falar de educação, eu percebo que para muitos educadores também é muito íntimo. É um ponto sensível. É um ponto sensível, né? Até por conta desse acolhimento e de tudo mais. Então é um projeto que eu amo muito. Inclusive, você não tem noção, nesse último curso que nós tivemos, os cursistas deram a ideia da gente escrever um livro de práticas pedagógicas de Vamos Falar de Gênero na Escola. Que incrível! Então, eu já estou organizando esses artigos científicos desses cursistas, porque o livro basicamente formado por artigos deles. E aí eu vou estar organizando esse livro e a gente vai estar lançando esse livro também ano que vem. Então, assim... Que incrível, porque isso também serve de literatura para outros educadores, professores, e não só, né? Porque eu acho que também tem muita gente que está na educação informal, ou na educação fora dos espaços, educação social, que tá exato, nas comunidades, em todos os outros pontos, né, que a gente sabe que a educação ela é muito ampla. Sim. E a ideia desse livro também, Tainã, é a gente fazer tipo um manual mesmo, sabe, um manual prático. Uma cartilha. É o caminho suave, gente. Sabe a cartilha Caminho Suave? Se você não sabe, você é muito novo para estar aqui. Exatamente. Você tem idade para estar nesse programa? Exatamente. Então é mais um projeto que assim já está em andamento, acho que ano que vem, fevereiro, março, talvez. Eu quero lançar em janeiro, que é o encontro. Não sei se vai dar tempo. Mas nada que umas noites sem dormir não resolva. Mais noites sem dormir? Você já gastou as noites sem dormir dessa vida, gata? Exatamente. Já gastou. Já gastei todas. Então é isso. Lançando livros. E aí, já puxando o gancho aqui, temos o livro
o lado B da vida. Ontem a gente conversou rapidamente, né, sobre o livro ali no WhatsApp e tal. E eu tinha a impressão, desde quando você lançou... Faz quanto tempo que você lançou, aliás? Livro em maio. Maio desse ano? Maio desse ano. Eu lembro que eu lembro do dia e tal, que você lançou, e eu sempre tive na memória, por algum motivo, por uma fantasia minha, que seria um livro como uma autobiografia de um recorte da tua vida. Uma narrativa. Uma narrativa. E aí eu fiquei muito surpresa ao abrir o livro, fiquei muito surpreendida, porque é uma outra coisa e tem muito a ver com você. A forma escrita, a forma onde você coloca, a forma de se expressar, obviamente, né? Dá pra ver que foi ela que escreveu mesmo, gente. Porque é super intenso. Não foi o ChatGPT. Porque é super intenso, é super verdadeiro e óbvio, né? Narrar desta forma a tua própria história tem que ter peito. Tem que Porque ter. você vira do avesso pra escrever. Total. Tudo que você tenta esconder na tua vida é uma fragilidade, não é? A gente faz terapia para lidar com essas fragilidades no privado, né? Às vezes a gente não consegue, tem que lidar publicamente, e você botou para jogo. Vamos do começo. Vamos. Olha, é que assim, esse livro pra mim, ele é tão intenso, né? Primeiro que é meu primeiro livro, e é muito engraçado porque as poesias foram escritas quando eu estava fazendo quimioterapia, então isso há 5 anos atrás, elas já estavam escritas. E todo o livro foi diagramado por mim. Então, desde as fotos, a capa, a escolha das fotos, lógico que juntamente com a fotógrafa, com a Leca, mas a diagramação das poesias junto com as fotos. Então, foi todo um livro feito desde o início por mim. Então, mais do que isso, por isso que ele é especial. Porque ele é como se fosse um filho mesmo, assim, que eu gestei desde o início. Então, não teve outras mãos, assim, sabe? Então, eu fiz a revisão. Tudo. Tudo. E aí, uma coisa que eu achei também muito legal é esse índice, assim, né? Foi... Terça-feira, 4, quarta-feira, às 8 da manhã, né? Me conta, você falou que fez isso, você escreveu durante seu processo de químio. Porque assim... Vamos falar do diagnóstico. Vamos voltar no tempo. Vamos. A gente tem 5 anos. Gente, tô com um relógio que fica fazendo barulho aqui, uma coisa horrorosa, preciso tirar esse relógio. Pronto. Tô fazendo exercício agora. Você teve um diagnóstico há 5 anos... De um câncer de mama. Isso. Como começa esse processo do exame diagnóstico? Porque assim, no mês de outubro é o mês da conscientização, né? E aí, a pauta parece que só pode acontecer nesse mês. Não é verdade? Outubro rosa, beleza, é um mês de super conscientização, hiperpauta e tal, mas o exame de mama... Primeiro que ele tem que ter... as mulheres têm que ter acesso aos exames via SUS, enfim. Mas me conta como começa... Quando começa? Começou o diagnóstico, eu tive em outubro de 2018. Então, outubro para mim é um mês bem... assim, com muita marcante. Emoção. Bem marcante. E então, começou em outubro. E foi muito, assim, surreal. Inclusive, aqui tem até uma passagem deste momento, quando eu descobri o diagnóstico na sala do mastologista. Aqui eu falo. Você teve sobre caroço, isso. Alguma coisa? Olha, Tainã, quem descobriu, na verdade, o meu câncer foi a minha gatinha, a Cherry. Foi mesmo. Inacreditável. Ela subiu em cima. Foi assim, era um dia chuvoso, e eu ia trabalhar em São Paulo nesse dia. E aí, de repente, eu tô ali pra acordar e tal, e a minha gatinha sobe em cima de mim. E ela raramente tinha esse hábito de subir em cima de mim. E sobe, eu tiro ela, e sobe, eu tiro. Na terceira vez, ela subiu e colocou a patinha bem em cima do caroço. Quando eu fui tirar, o caroço já tava enorme. Tipo assim, muito enorme. Ali, pra mim, é óbvio, né? Que a gente já sabe o que é, né? Aí eu já comecei a entrar em pânico, desespero total, e fui fazer o meu compromisso em São Paulo. Mas assim, eu falei, gente, eu preciso ir no médico. Mas sabe aquele medo, tipo, eu não quero.
Acabei indo no hospital à noite, cheguei à noite, um médico me atendeu, ele falou assim, olha, esse caroço não tá com cara de que é câncer, porque ele é meio que molinho, assim, né, assim, ele tava meio que andando. Ele falou, mas vamos fazer um raio-x, um ultrassom amanhã. Tá bom, me deu guia. Só que no dia seguinte não tinha o profissional para fazer o ultrassom. Eu falei, tá, mas não tem o profissional e... Não tem. Bom, eu sou muito desesperada para as coisas, muito desesperada. Eu falei, gente, é o seguinte, eu estou com um caroço no seio e eu preciso... Enorme, e é isso, e eu preciso desse coisa. Não tem, a gente precisa esperar ela voltar de férias. Eu falei, tá, quando é? Daqui 30 dias. Eu falei, não, você tá brincando comigo. Bom, desci e fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Chegando lá, é que assim, nessas horas começam a aparecer pessoas realmente... É que é meio clichê falar isso, mas isso acontece. Nessas horas, as pessoas certas aparecem no lugar certo. Lá na DDM, a psicóloga viu todo o meu desespero e falou assim, o que tá acontecendo? Expliquei pra ela o que tava acontecendo. Ela falou, não, eu vou ligar lá no hospital pra te ajudar e tal. Enfim, ela super me ajudou e acabou que eu consegui fazer o exame por conta dessa ajuda dela, mas acho que foi 2 semanas depois, assim, que eu consegui fazer e deu o resultado positivo. Então foi meio que uma saga. A saga foi muito mais que isso, tá? Mas eu tô resumindo. Então foi... Mas você conseguiu nesses 15 dias já ter o diagnóstico entre a gatinha... Isso, mas foi nesse esquema aí, né? De muita pressão e tal. E aí tive esse diagnóstico, vamos passar com o oncologista e tal. E aí é outro processo. Eu costumo falar que assim, quem vive um câncer... Cada etapa é um processo diferente do outro, não tem como a gente generalizar, cada médico é uma etapa, é um circuito assim que dá no nosso cérebro. E o oncologista falou, não, aí o mastologista deu um diagnóstico dizendo que eu ia ter que fazer a neoadjuvante, que era a quimioterapia antes da cirurgia. Por conta da anatomia do meu seio, de ser pequeno e tal, este seria o protocolo. Tá bom, fui no oncologista, então a gente precisa começar daqui 1 semana. Eu falei, não pode ser daqui 1 mês? Tipo, eu não tô preparada. Eu preciso digerir. Assim, né, cortar o cabelo, fazer uma maquiagem e tal. Ele falou, não, isso não se espera, né? Eu falei, tá. E aí começou né, aquela ansiedade e conta, aí todo mundo já tava sabendo, e aí entra aquele desespero, tipo, vou morrer quando... Porque o câncer, ele sempre foi um tabu também, né? A gente falou de tabu aqui, mas um diagnóstico de câncer. Eu lembro quando minha mãe teve o diagnóstico lá nos idos de 97, 98, o lance era muito uma sentença de morte, né? Muito. Total. Quer ver? E aqui no prefácio, tem aqui, ó. Posso ler? Claro. E ainda que naquela sala sufocante do mastologista eu tivesse um pouquinho de esperança que aquele diagnóstico fosse um equívoco, sem uma única janela para me conectar ao mundo, lá fora a verdade me empurrou para um buraco sem fim. E foi assim que começou a minha metamorfose. Não há como negar o quão doloroso foi, e às vezes ainda é essa trajetória, mas infinitamente linda também. Então, eu narro muito, assim, esses detalhes, né, que, tipo, e o que me marcou muito era que nesses espaços não tinha janela para ver o mundo lá fora. Então, tipo, era eu comigo mesma. É muito louco, assim, fazer essa analogia, sabe, essa metáfora, mas é isso, tipo... É solitário. É solitário. Por mais que você esteja cercada de pessoas, que tenham outras mulheres em tratamento... Sim. É solitário. É muito solitário. E aí, nessa solidão, nessa solitude, né? Hoje eu sei que é solitude, não solidão. Eu fui escrevendo, eu já fazia terapia lá na oncologia. Então, uma terapia da oncologia, Ana Luísa, que também está no livro, uma terapia para ela que eu fiz. E aí eu tinha que encontrar um meio de lidar com tudo aquilo, né? De lidar com as emoções. Você tinha quantos anos, Gi, na época? 5 anos atrás? 6 anos atrás? 40, acho que 40, né? 39. Tá. Super jovem. Super jovem. Inclusive, o meu diagnóstico foi um dos primeiros de diagnóstico de mulher jovem de câncer de mama, assim, que teve na rede. E aí eu fui encontrando, né? Assim, na terapia, eu falei,
E eu sempre fui de escrever muito. Uhum. E fui escrevendo. E eu gosto de poesia. E aí eu fui escrevendo e foi dando certo, porque eu falava, gente, hoje eu quero falar sobre tal assunto. Eu ia escrevendo. E aquilo ia me libertando, sabe, daquele medo. Aí eu falava, não, isso aqui eu não consigo falar. Então eu levava pra terapia. Aí eu saía da terapia, eu conseguia escrever. Como foi contar pra tua família? Porque também tem esse lugar, né? Eu falei da sentença, porque você tem uma relação muito próxima com a tua mãe. Sim. E com a tua filha. Somos só nós 3. 3 mulheres. É. Não teve caso na tua família antes, assim? Nada. Eu fui a primeira, não teve caso. Eu, na época, eu era vegetariana, eu era duatleta. Sabe assim, eu era daquele esticava perfil, tudo que, assim, a pessoa saudável não vai ter. que não vai ter. Porque também esse é um lugar que a gente se engana muito, né? Ai, mas eu não fumo, não bebo, minha alimentação é perfeita, eu como bem, eu pratico esporte, eu vou na missa, não faço mal pra ninguém. E aí essa pessoa também, ela não se cuida, não faz os exames, né? Eu estava com o meu exame em dia. Em dia. Por incrível que pareça, assim, eu tinha feito a mamografia 6 meses antes. É que tem que fazer depois de uma idade de 6 em 6, mas dependendo. Tava tudo em ordem, então assim... Não tinha nada. Você foi pegar a mamografia antiga pra falar, não tinha nem um pontinho aqui, não tinha nem... Eu não entro nessa vibe de ficar comparando, porque daí começa a dar raivinha, sabe? Então, falava, gente, é isso. Não teve. O que eu posso fazer? E outra, pra que vai me servir a comparação? Sim. Não vai me servir de muita coisa. Nossa, mas eu curiosa, já ia pesquisar, já ia colocar no Google, já ia assistir todas as temporadas do Grey's Anatomy, de House, já ia ficar na pesquisa. Não, assim, eu fiquei Quando vem meus exames, já fico lá, os biri, como chama? Hoje eu fico um pouco mais. Como que chama aquele que é 1, 2, 3, birides, que vem no... Birides, que eu chamo de birides, não, birides. Tem birides 3, 4. Não, hoje eu fico. Hoje eu comparo, hoje eu olho, tipo, hoje eu sou muito bitolada, eu tenho uma pastinha, assim, com os meus exames, todos com gráficos, ordem cronológica, com gráfico, tudo assim. Sou muito bitolada, mas antes era tudo, tipo, ok, mas tem os fatores externos, né, a gente sabe que tem multifatorial. Multifatorial. O câncer, ele é multifatorial. Tem a questão do estresse. Sim. Né, Aí sua mãe e tua filha... Não, eu cheguei e joguei real. Falei, tô com câncer. E é isso. Aí todo mundo já começou a chorar, me abraçar, a gente se abraçou. E vamos ficar juntos. Fazer esse enfrentamento junto. Porque também não tem muito o que falar, o que, entendeu? É enfrentar. É que sempre, primeiro, que sempre mulheres são cuidadoras. Esse é um primeiro ponto. E eu vejo quando há qualquer tipo de doença na família, não necessariamente só do câncer, mas... é a rede de mulheres que se organiza para dar conta daquilo. É inacreditável. Este livro fala muito sobre isso, sobre essa rede de mulheres. E aí eu só me dei conta depois que eu escrevi o livro do quanto todas as minhas amigas estiveram do meu lado, foram mulheres. Por incrível que pareça. Se tornaram essa rede. Todas, assim. E quando eu digo do meu lado, é assim, não soltaram a minha mão em nenhum momento. Tipo, Gi, estamos junto com você até o fim, sabe? Então, e até hoje a gente tem, né, essa conexão muito grande, a gente ficou com essa conexão muito grande. Então, é muito interessante, né, entender, é exatamente isso, né? Não sei se é por conta que a mulher é mãe, acolhe... Mas eu acho que foi um papel também que nos foi imputado ao longo do tempo. Pode ser. Né? A mulher sempre nesse papel de servir, do cuidar, né? Eu acho que é um papel que nos foi socialmente atribuído. Porque as sociedades antigas matriarcais, a mulher saiu pra caça, enfim. Mas eu acho que, não sei, acho que também tem a ver com um pouco da nossa habilidade cerebral de dar conta de várias coisas também, né? Mas olha, foi assim, e aí começou. E aí tem a questão do cabelo, que até eu trago isso aqui de uma forma mais... São vários lutos, né? São vários. E aqui eu trago assim, essa forma do cabelo mais leve, assim, que foi muito interessante, porque eu falava, gente... E é muito louco, Tainã, porque assim, eu sempre tive cabelo curtinho. A minha vida inteira, minha vida inteira, cabelo curtinho e tal, de todas as cores possíveis e imagináveis. Mas naquele momento não era uma opção.
eu não ter cabelo, sabe? Não era uma escolha sua. Não era uma escolha minha. Porque, tipo, porque assim, maravilhosa. Era positivo e que me traria várias... E, tipo assim, era consequência de uma doença, Sim. sabe? Porque tem esse lugar estético da doença Muito, também, né? Muito, Pra mulher, muito, acho que isso muito. pega muito de Muito. perder sobrancelha, de perder o cabelo, né? De ter que lidar com um outro corpo, E né? as pessoas não sabem lidar. Não. E ter esse olhar como uma pessoa sem ter essa forma estética do cabelo, da sobrancelha, de você tá, sabe, bem assim. Então, e aí, não sei, foi um pouco assim, acho que até um pouco místico, que eu falei, gente, primeiro, eu quero passar por essa doença sem transparecer que eu estou doente. Sim. E isso pra mim foi uma meta de vida. Apesar da parte estética. Sim. Quero pegar uma foto sua bem bonita. Ai, tem uma com a sua mãe. Gente, sua mãe raspou a cabeça. Ela também. raspou a cabeça junto comigo. Deixa eu minha mãe. mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou colocar na câmera da Gia. Olha que fotaça. É um livro autobiográfico com fotos de um ensaio que eu fiz, né? Isso a gente já Aliás, falou. esse ensaio é maravilhoso, né? A gente vai entrar nele. De um ensaio que eu fiz, né? E isso também é uma outra coisa interessante de falar. Mas enfim, aí a questão do cabelo foi isso, assim. Você raspou antes da químio? Qual foi o processo? Não, eu raspei antes da químio, mas antes de raspar, eu tava... Só que nesse período eu tava com cabelão, assim. E eu não sei porquê. Primeira vez que eu te vejo cabeluda, assim. Então, assim. E aí eu falei, gente, mas tá, eu não quero só raspar o cabelo. E eu entrei numa catarse, Taina, assim, comigo mesma. Teve um dia que eu me olhei no espelho e aí eu não conseguia me imaginar sem cabelo, sem sobrancelha. Sabe quando você fala assim, gente, quem sou eu? Uhum. Eu não me entendi, eu não sabia mais quem eu era naquele momento. Aí eu comecei a olhar minhas tatuagens, falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma tatuagem na minha cabeça. Eu tenho uma semana pra isso, então eu vou fazer. E no dia que eu fui raspar o meu cabelo na Jéssica, ela, que inclusive também é uma amicíssima minha, eu passei num tatuador, contei minha história, e o Marcos, e ele tá no livro também. E foi assim, ele super me acolheu de uma forma, sabe, assim, que também foi uma conexão extrafísica. E aqui eu tenho, não dá pra ver, mas a tatuagem ocupa toda a cabeça, tem aí no livro a foto. Deixa eu achar aqui. E justamente pra não mostrar que eu estava doente, porque qual era a minha ideia? As pessoas vão prestar atenção na minha tatuagem e não vão prestar atenção na minha doença. Você queria tirar o foco da doença. E deu super certo, porque todo mundo que me olhava pra tatuagem, queria saber a história da tatuagem, não que, pô, mas você tá doente, coitadinha. E deu super certo. Porque nós também temos agora as mulheres, é óbvio, nos anos 80, eu lembro de algumas mulheres da televisão, óbvio que eu não vou lembrar o nome de nenhuma aqui agora, mas a hora que eu lembrar, tipo a Grace Jones, por exemplo, que é uma atriz, cantora, negra, americana, eu lembro dela muito de cabelo raspado. Tiveram algumas mulheres, eu não lembro se foi a Monique Evans ou se foi uma outra mulher também, que uma época raspou a cabeça, assim, no auge da sua beleza estética, né? Porque tem a coisa do cabelo, da feminilidade, não sei o quê. E eu lembro que tiveram algumas mulheres que eram mulheres de televisão que rasparam a cabeça, fazendo um contraponto mesmo a essa questão do cabelo ser uma coisa da identidade. É um adereço, identidade feminina, né? Tanto que quando o homem deixa o cabelo crescer, esse mulherzinha, tinha muito essa piada, né? E eu lembro quando minha mãe teve câncer também, o cabelo dela enfrentou todas as quimioterapias do mundo, todas as rádios, tudo. O cabelo foi o que pegou, porque ela tinha cabelão também. E ela não quis raspar antes. Você raspou antes de começar a quimio. Eu raspei antes. O processo de sair tucho na mão, pra ela foi destruidor. E eu vou te falar, talvez que ela não tenha te falado, dói, viu? Quando o cabelo cai. Parece que tá colocando facas na cabeça. Era uma dor, assim, insuportável. Então, assim, não é só o fato de cair o tufo. Não cai, que nem então, se assim, o cabelo caiu. Então, tipo assim, além do cair mesmo, é uma dor insuportável. Eu não sabia que doía. Vem da alma, sabe? Que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu couro cabeludo? E aí você tem que passar por esse processo que eu falava assim, gente, e aí, né?
Mas essa questão do cabelo depois passou, assim, aí minha mãe raspou o cabelo junto comigo e ela fez essa surpresa pra mim. Eu acho que não dá pra mostrar, porque a gente tem aqui a poesia aceitação, né? Tem. E aí tem a fotinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Gente, pra vocês que estão pela rádio ou pelo Spotify, vai lá no YouTube pra ver as fotinhos. Deixa eu achar aqui. Acho que tá aí. Então ela pega toda a cabeça. Aí hoje meio que eu esqueci ela, assim, sabe? Tá aí, deixa aí. Sei que tem. Tá aí. Fizemos belas fotos. E aí tem todo esse processo de aceitação. Quanto tempo, assim, de tratamento nessa primeira fase? O meu tratamento ele é um pouco peculiar. Inclusive, eu raramente falo sobre isso, até para não criar um pouco de polêmica. Eu fiz 9 meses de quimioterapia. Na minha primeira quimioterapia foi em 21 de dezembro de 2018, se eu não me engano, 21, 22. Aí, 14 dias, exatamente 14 dias depois, eu fui parar na UTI com uma infecção gravíssima, quase morri, fiquei lá, tipo, vários dias. E aí, aquele momento também, pra mim, tem uma poesia chamada UTI aqui. Ah, tem. Passei por ela. Foi naquele momento, assim... E aquele momento na UTI, para mim, também foi uma descoberta surreal de várias formas, assim. Primeiro que eu literalmente passei por uma experiência sensorial. De quase morte. De quase morte. De verdade, assim, eu passei. E aí, posso ler? Claro. UTI. Um dia cheguei a pensar que eu tinha um poder qualquer, aquele que controla a vida e a existência de outra, que controla a presença de quem chega, de quem vai, de quem sai. Um dia cheguei a brincar um pouco com um tempo qualquer, aquele que deixa sempre para depois. Um tempo quando a saudade se vai e a memória se compadece, entristece, envelhece, desaparece. Um dia cheguei a acreditar na longevidade desta tal prioridade, mas o que sobrou mesmo foi a mortalidade, além do prazer em esquecer essa tal dor que eu jurava conhecer. Então, e aí essa poesia eu escrevi para esse momento, assim. E aí foi isso. Daí você ficou na UTI, saiu da UTI, continuou a químio. E aí eu continuei 9 meses depois do tratamento. Você fez cirurgia? Não fiz a cirurgia. Então aí Não é que fez. tá a peculiaridade do tratamento. Por uma série de questões que assim, eu não me sinto bem em falar aqui nesse momento, mas eu decidi não fazer a cirurgia. Por vários motivos, né? E uma delas, assim, por conta da estética e... Assim, a minha quimioterapia deu 100% de resposta positiva. Perfeito. 100%. Não, eu perguntei da cirurgia, porque tem mulheres... Angelina Jolie foi uma que Sim. teve lá uma possibilidade, era uma possibilidade de desenvolver um câncer. Ela foi lá e fez a mastectomia preventiva, Sim. né? E, obviamente, hoje você já tem cirurgias muito mais evoluídas, tem a cirurgia que faz estética depois, mas é uma mutilação no corpo. Total. E aí eu pensei muito nisso, eu falava assim, e eu questionei muito isso, o médico na época, no qual ele não gostou muito dos meus questionamentos, a gente teve aí um atrito. Eu falei assim, não, mas por que eu vou ter que fazer uma cirurgia tão devastadora, invasiva demais ao extremo, sendo que deu 100% de retorno? Claro que assim, aqui eu não estou debatendo a questão da ciência, a questão das estatísticas, de que isso tem que ser feito, né, que é para poder dar mesmo 1000% de que o câncer vai ser curado. Aqui eu não estou questionando isso, mas para mim... Foi uma opção sua? Foi uma opção minha, que naquele momento não fazia sentido. Né? E a partir daí, então, a gente decidiu fazer o controle da doença. Então, hoje eu tomo remédio que controla a doença já há 5 anos, vou tomar por mais 5, está dando super certo esse controle, mas também, assim, é um controle, muito controle mesmo, que me traz bastante efeitos colaterais, mas que foi uma decisão e que esses efeitos colaterais seriam talvez os mesmos que se eu tivesse feito a cirurgia. Eu perguntei da cirurgia também porque existem alternativas hoje,
né? Antigamente, na época da minha mãe, que faleceu em 2000, só tinha quimioterapia e rádio. Sim. Você não tinha um tratamento oral, por exemplo, era muito mais violento. Hoje eu sei que você faz uma composição ali de tratamentos que você consegue superar um câncer, Sim. sem medidas invasivas, sem longos tratamentos quimioterápicos, enfim. Perguntei para saber a tua experiência mesmo e muito em respeito às tuas escolhas também, né, Gi, com relação, tá, eu vou ter aqui, eu mesmo, porque também eu sou super a favor também de quem não quer fazer tratamento também não faz, assim, não tô debatendo isso, entendeu? Mas é esse lugar de você ter uma consciência na tua escolha. Essa questão de respeitar a escolha dentro da medicina é bem complicado. Sim. Muito complicado. Então eu tive que confrontar algumas questões nesse sentido, assim. Hoje, o meu oncologista, ele me acolhe muito, que inclusive é o Dr. Arthur Maia, um beijo para ele é maravilhoso. Sempre me acolheu desde o primeiro minuto, assim, da minha decisão. Ele, não, Gi, então a gente vai tratar dessa forma, tal, e é isso, né? E ele sempre, tipo, respeitou. Mas não foi uma decisão fácil, assim. Não foi mesmo, assim. Eu tive que confrontar toda uma área médica. E assumir um risco na tua vida também, porque né? foi um risco mesmo, assim, né? E disso eu tenho consciência, de que foi um risco e ainda tá sendo, né? Mas é isso. Então, eu acho que eu fiz a escolha certa e eu queria, de alguma forma, viver bem o tempo que me resta. Sim. Que eu falo também um pouco no livro, né? Porque, assim, Tainã, uma coisa interessante de se falar é que a gente começou falando da minha profissão, dessas questões de gênero. Essas questões de gênero para a área da saúde também é bem complicado. Vamos falar de câncer de mama. Quando a gente fala de cirurgias, por exemplo, mastectomia, a gente fala de diferentes cirurgias. Então, por exemplo, o que deu certo para uma mulher que fez uma mastectomia, que fez todo o tratamento de câncer, vamos supor, num sírio-libanês, que fez uma cirurgia com o melhor cirurgião plástico, é óbvio que ela vai sair de lá um pouco com a autoestima mais elevada. Sim. Uma mulher de classe baixa ou de classe média que faz uma cirurgia no SUS, e aqui eu não estou falando mal do SUS, porque aliás, somos defensoras do SUS aqui. O meu tratamento inteiro foi no SUS e eu ainda trato, e tipo assim, eu defendo o SUS também com unhas e dentes. Mas é a questão de você ter uma grana, os privilégios de entrar numa sala de cirurgia e aí fazer a mastectomia, já tem um cirurgião plástico que vai ali para deixar tuas mamas ali assim, reduzir estragos quando for necessário. E a gente sabe das violências que mulheres sofrem em mesas ali, desde a mesa de parto. Já tivemos aqui pauta sobre a violência obstétrica, né? E o corpo da mulher, o quanto vale numa maca. Exatamente. Né? É isso que eu me senti. É isso, você resumiu. Então, por isso que quando a gente começou lá no início falando da importância de falar sobre gênero e sexualidade, também é isso. E, por exemplo, vamos falar de sexualidade dentro da escola. Tem a vacina HPV que previne o câncer de útero, por exemplo. Sim. Então, para onde... Tá vendo a importância, né? A complexidade que é o assunto. Então, essa questão da mastectomia, e hoje eu tenho um grupo que chama Grupo Girassóis, que é um grupo fechado, um grupo pequeno, mas que a gente tem encontros, assim, esporádicos de mulheres que já passaram ou ainda enfrentam o câncer de mama, pra gente ter esse apoio mútuo, trocar experiências e tal, e ter ali algum momento de lazer, inclusive com as famílias. E a gente troca muito isso, né? E os relatos que vêm são muito diferentes. Então, isso também é um tabu. Quando eu tive... foi muito assim, é uma frase que me marcou muito, que alguém me falou assim, Gisele, mas que bom que você vai fazer a mastectomia, você aproveita e coloca silicone. Cara, é violento de tantas formas. Então, assim, e essa frase me marcou demais, Meu assim, Deus. que eu não consigo esquecer. Então, assim, não é colocar silicone. Então, mas assim, as pessoas têm essa ideia.
Sim. Né, de que aproveita e coloca peitão, você já vai ficar turbinada. E eu ouvia muito isso, vai ficar turbinada. E não é isso, né? Assim, mas de novo, talvez para aquela mulher que tem privilégios, que tem lá o seu melhor cirurgião plástico, ela vai ficar turbinada, ela vai ficar linda. Sim. Inclusive eu sigo algumas na internet que aconteceu isso. Você fala, a vivência dessa mulher é diferente da minha, por exemplo. E assim, tem pessoas que elas são mais suscetíveis às pressões estéticas. E mulheres com mais condições, talvez não que sofram mais, mas como ela tem a condição de ceder àquela pressão estética, de entrar e fazer uma cirurgia e fazer uma lipo, e parir, já sair lipada com barriga chapada 3D, exatamente. Entendeu? Então eu acho que essas mulheres que têm esse acesso, elas cedem mais rapidamente a essas pressões estéticas, né? Que são impostas aí. Eu até acredito que elas até podem sofrer menos, assim, né? Porque daí não tem toda essa questão, esses questionamentos. Eu acho que essas mulheres não têm esses questionamentos, por exemplo. Como né? assim? Não, por exemplo, se eu sigo uma influencer, que inclusive ela foi candidata em São Paulo, mas eu sigo por seguir, assim. E ela teve câncer de mama e tal, e ela fala isso nos relatos dela, que ela fez a mastectomia dela com o melhor cirurgião do Brasil, assim. E o peito dela, você percebe, ela não mostrou, mas você percebe que é muito simétrico, bonito, turbinado, lindo e tal. Só que é um relato que você entende que, assim, não é um relato padrão que dá pra você levar pra uma história de uma mulher com câncer, porque quantas mulheres têm o privilégio que ela tem de sair dessa forma? O que eu coloquei é que mulheres com acesso cedem à pressão no sentido de, vou colocar aqui, já vou resolver, já vai ficar bonito. Sim. A mulher periférica que passa pela mesma doença, ela não consegue nem, assim, conceber. Essa pressão estética às vezes nem alcança, porque a questão de sobreviver, ela é tão maior, e a questão dela entender quais são as limitações dela, né, durante todo o tratamento, durante, inclusive, o acesso, a gente fala, faz o exame, essas mulheres precisam ter acesso aos exames, porque não é simples. Não tem. Né, faz um mês, aí outubro, todo mundo de selinho cor-de-rosa, não sei o quê, faça o exame, faça a mamografia. Mas até em Jundiaí, uma mulher que tá, tipo, que mora longe do centro, ela vai pegar 2, 3 ônibus pra chegar. Porque nós não temos um centro de referência da mulher nessa cidade. 450 mil habitantes no centro de referência da mulher. E aí você acha que uma mulher que tá lá, tipo, muito na periferia, ela vai pegar 2, 3 ônibus pra fazer mamografia, pra fazer prevenção de um câncer de... Não vai. Você entende? Então, assim, por quê? Porque ela tem outras questões pra resolver, são filhos. Por isso que eu falei, elas são menos suscetíveis a ceder a questões estéticas, porque tem um outro mundo pra ela lutar ali, Mas, Tainã, é assim, com essa experiência que eu tenho com esse meu grupo e tal. Com as girassóis. Com as minhas girassóis, é que essa pressão existe mesmo, né? Mesmo que em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque basta ser mulher. E destroem a vida. Sim. Assim, tem determinados casos que elas não conseguem simplesmente seguir, sabe? Você percebe que assim, ok, porque você tá viva, você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer. Mas tá ali dentro, né? Aquela angústia, você não consegue se olhar no espelho. Não, e vem as questões de saúde mental, né? Que é óbvio, quem passa por qualquer doença, e é uma parte que a gente, quando tá saudável, a gente já não cuida direito, né? Da saúde mental. Imagina, então, quando você tá lidando com uma doença física, que é o palpável, né? Então, ele deixa um lastro ali de destruição da saúde mental. E não só para aquela mulher, como para toda a família. Porque a família vai adoecendo junto. A família tem casos de que o homem abandona. Isso sempre. E não só o homem, ou até a pessoa companheira mesmo, né? E aqui eu não tô falando de gênero. Abandona por conta de pressão estética. Eu fiz uma poesia no meu livro que eu tive esse medo. Que eu ficava me questionando. Tá, mas se eu fizer cirurgia, como é que eu vou me relacionar? Eu comecei a entrar nesse questionamento, nesse lugar da minha sexualidade, porque iria mexer com a minha sexualidade. Sim. E eu fiz uma poesia sobre isso, onde eu questiono, tá, mas será que eu vou continuar sendo mulher
sem essas partes do meu corpo. Porque o cabelo cai e você sabe que em determinado momento ele vai crescer. Eu uso peruca, né? Dá pra ter ali alguns adereços, mas... O seio. E o seio é um lugar que você mostra na hora da tua intimidade, né? Na hora que você tá mais desprovida de qualquer outra coisa. E aí, como é? E aí eu entrei nessa questão mesmo, assim, de medo. Eu tive um pavor. E aí eu ficava, tentando traçar o perfil da pessoa que iria me relacionar. Olha só que loucura. Se o perfil daquela pessoa que eu iria me relacionar iria aceitar que eu estava sem as partes do meu corpo, sabe? Então, essa pressão existe, esse abandono existe, sabe? Infelizmente. E de novo, cai na questão de gênero. Claro. Né? De novo, cai nessa questão de sexualidade, de você entender que a sua sexualidade é sua, né? Que dá para fazer várias outras coisas ali no momento da intimidade, mas que, sim, essa pressão estética pelo corpo perfeito, de estar tudo em bom funcionamento e tudo no devido lugar, ela existe. Sim. E a cicatriz que fica, né? E a falta, algo que falta, essa sensação, né? Da falta. Eu acho que a cicatriz... Então, é que assim... A cicatriz, ela vem de várias formas. Eu tô falando essa que a gente consegue... Tem a cicatriz visível, visível aos olhos dos outros. E aí tem sempre aquela cicatriz, mas o que é? Né? Ou, por exemplo, quando às vezes eu vou num médico aleatório, né? E aí tem sempre lá o diagnóstico. Você fez a cirurgia? Não. Mas como você não fez? Aí eu tenho que entrar no assunto de novo e tal. Ou então ele não pergunta e subentende-se na cabeça dele que eu fiz. E aí ele não me examina. E aí é uma percepção minha. Pode ser que ele não quer ver. Né, ali também. Ou ele acha que não há necessidade de me examinar porque eu tô sem seios, entendeu? Na cabeça dele. Então, entende como é muito complexo. Então, essa cicatriz, ou essas cicatrizes, elas vêm de várias formas o tempo todo. E tem aquela que tá dentro de nós, né? Sim. Eu acredito que com a escrita desse livro eu consigo falar um pouco mais sobre o assunto. Mas consegue organizar. Mas tem muitas coisas que eu ainda falo, eu acho que aqui eu não consigo Não quero mexer ainda. Não preciso mexer nessa gaveta. É isso, a gente tem umas gavetas de bagunça. Não tem? Tem, várias. Tem na cozinha, tem no quarto, a gente tem dentro da gente também, que a gente vai jogando todos os cacarecos, coisas que não servem mais, mas a gente não quer jogar fora ainda, porque a gente não quer lidar com aquilo. Exatamente. Né? Papel que a gente não quer abrir, enfim, é isso, né? Isso. Teve algum momento nessa, já que quero falar dessas fotos maravilhosas, mas teve algum momento da tua jornada aí que você ficou não, mas que você teve que lidar com a finitude, porque esse é um lugar que vem. A gente falou do diagnóstico de câncer, né? Desde uma sentença. Desde o primeiro dia do diagnóstico. E aí, como você lida? Porque tem gente que vai buscar espiritualidade, tem gente que vai buscar terapia. Recomendo que faça as duas coisas, inclusive. Mas como que você lidou com a finitude? Lidou? Lidei. Lidou. Como você lidou? Lidou. Eu, assim, teve vários momentos também, né? O primeiro momento foi assim... vou falar um palavrão aqui. Puta que pariu, Deus. Neste momento, minha filha tá na faculdade. Porra, não poderia ter esperado um pouco mais? E aí eu comecei a questionar Deus. Tem, inclusive, uma poesia que chama Divino Processo, onde eu falo em processar Deus. Acho justo. Processar Deus, porque assim, eu comecei a questionar toda aquela crença que eu tinha. Eu sou kardecista, e eu comecei a questionar essa crença, né? Do tipo, e aí, como é que é isso, né? Eu fiz tudo o que tá no protocolo e você me vem com essa? Tem epitáfio aqui, né? Inclusive. E aí, primeiro eu questionei muito, assim, eu desacreditei em tudo e em todos, assim, desacreditei geral mesmo. E aí eu vi que eu ia morrer.
E aí eu vi que realmente a vida, ela tem um tempo, e esse tempo é finito, como você falou. Porque assim, quando a gente é jovem, né, Tainá, a gente... Ou, por exemplo, todo mundo sabe que vai morrer. Sim. Só que quando a gente sai de casa, você não imagina, você pensa que você vai voltar, você não fica pensando... Você não imagina que é aquele dia. Você sabe que você vai morrer, mas é um negócio chutado lá na frente. Mas você só pensa, tipo, quando eu morrer, não. Você não acorda e fala... Ai, bom dia, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Hoje eu vou sair, vou trabalhar e não vou chegar em casa. Exato. Quando você tem um diagnóstico de câncer, não. Esse diagnóstico já vem com o seu atestado de óbito, literalmente. Então ele vai falar, querida, é o seguinte, se você não cuidar de você agora... Já era. Já era. Você percebe que seu tempo está se esgotando aqui na Terra? E foi essa... E aí, para eu lidar com esse meu questionamento, com a minha própria espiritualidade, com a minha própria religião e filosofia de vida, eu personifiquei a morte. Fiz ela, tipo, que nem você aqui na minha frente. Personifiquei ela, falei... Eu sou a morte nesse momento. Vamos ter aqui uma conversa séria, né? Tá, virou uma best friend. Um ser ali pra você trocar uma ideia. Friend. Tá, best friend. Perfeito. E aí, eu acho que essa conexão minha com essa ideia do tipo, realmente eu vou morrer. Aí me deu aquela força. Fala assim, não, então é isso. Já que eu vou morrer, então, que legado eu vou... Aí eu comecei a me questionar enquanto pessoa. Aí eu entrei no processo de questionar. O que eu vou deixar? Que legado eu vou deixar? Porque é isso, né? Que marca. Porque você morre, e aí com o tempo você vai vivendo dentro das pessoas. Quem vai lembrar de mim? É isso. Porque você tem uma sobrevida depois da morte, se é possível falar isso. Porque você vive na memória das pessoas. Exato. Quando ninguém mais lembrar de você, já foi. Exatamente. Aí você some da terra. E aí eu entrei nessa preocupação. Tipo, gente, eu não tenho nenhum legado pra deixar aqui. Cara, mas é um peso, né? Puta merda e tal. Eu tô aqui de boa, não vou deixar legado nenhum. Gente, não, e assim, legado de tudo pra minha filha, né? Do tipo, eu também entrei nessa vibe. E aí, o que ela vai pensar de mim enquanto mãe? E eu entrei nessa vibe. E foi quando, inclusive, eu comecei a fazer esses meus projetos, o Pint of Science, o Psicólogo. Eu falei assim, gente, eu não tenho mais tempo para ficar filosofando, eu tenho que agir, entendeu? Não dá mais, tipo, deixa para os filósofos fazer isso. Hoje, o meu processo de vida hoje é a prática. É isso, eu não tenho tempo para ficar, mas olha, porque... Isso, né, discutindo o sexo dos anjos. Não, Confúcio disse que... não quero saber. É assim, vamos fazer. Não, e o Epitáfios começa, isso é tudo, pessoal, amei. Não, o Epitáfios foi, tipo assim, o que eu gostaria que estivesse na minha lápide. Então, e aí eu fui entrando nessas brincadeiras, né, do tipo, cara, é isso. Desculpe por me levantar, é uma piadoca. Desculpe por não me levantar. Eu gosto bastante dessa poesia. Não, e o outro, não olha, estou bem atrás de você. Estou bem atrás de você. Porque isso também tem uma pitadinha do humor, né? Uma coisa de... Porque precisa. Porque precisa, é necessário. E aí, depois que eu tive essa conexão com a morte, né? Comigo mesmo, você sabe o que eu fiz? Eu criei uma lista de pessoas que eu queria me vingar. Eu falei assim, já que eu vou morrer... Que nobre. Eu quero... Vingança. Eu quero vingança. Literalmente. Aí eu fiz lá a listinha. Ela tá até hoje no meu Google Drive. Mentira! Verdade. Tá lá com o nome das pessoas. Aí eu falei, eu quero... Mas é óbvio que não deu certo, porque depois o tratamento, tipo, ele é tão assim... envolve tantas outras prioridades que hoje eu falo, gente, como eu fui idiota, né? Mas é bom também, porque é aquela gaveta. Sabe a gaveta? De perdoar, de você falar, que vingar, que preguiça. Eu não tenho tempo pra Nossa, eu tenho preguiça de vingança. Não, mas assim, hoje eu não tenho tempo nem pra vingança. Tô ocupada, não quero me vingar de ninguém. Não tenho tempo, o meu tempo hoje é isso, tipo, tô preparando um outro livro, um outro projeto, e esse é o meu tempo, você entendeu? E essas pessoas, você... Assim, perdoei. Você se perdoou por ter ficado preso. Assim, porque quem fica preso é você, né? Exato. A vingança é isso. Você é um gancho entre você e outra pessoa. A pessoa tá vivendo a vida dela, nem lembra que você existe. Nem lembra que eu existo.
Então é isso, falei assim, gente, ok, deixa pra lá, e sabe? Mas essa lista existiu. Fiz uma noite de despedida com as minhas amigas, tá aí no livro também, essa noite de despedida. Falei assim, galera, é o seguinte, ó, vou começar a quimioterapia, não sei se eu vou sair viva ou não, vou morrer, então vamos fazer uma noite de despedida. Convidei minhas amigas, todo mundo levou lá alguma coisa, acho que vinho e tal. E aquela noite foi bem, assim, mórbida, né? Porque, tipo, não dava pra comemorar, mas também não dava pra ser uma despedida. Então era um não tinha como se divertir, se divertir, porque estava com pessoas que você ama, mas ao mesmo tempo rolava uma culpazinha de estar se divertindo. E aí a gente conversou sobre tudo, inclusive a gente falou bastante coisa sobre essa concepção de perder os cabelos, e foi muito intenso, assim, esse momento. E foi lindo, assim, esse nosso momento juntas, assim, sabe? Nós falamos sobre coisas que talvez num momento normal nós não falaríamos, sabe? Então a gente criou essa conexão também, assim, com esses assuntos. E é isso, eu lidei com essa finitude dessa forma, assim, personificando esse momento, entendeu? A gente, várias fotinhas da Gil, da Nani aqui, queridas, maravilhosas. Incrível, maravilhosa, esteve comigo todo momento, assim, todo. E muitas fotos aqui de amigas dos grupos, né? Mulheres. Só mulherada. Pode falar, tem tatuador, gente, e tem um enfermeiro, talvez, do São Vicente, que você fala que também, sim, o paciente elogia o trabalho humanizado do... Eu lembro, saiu essa matéria... Saiu essa matéria. No jornal. Então, é isso, assim. E hoje eu personifico essa ideia de finitude desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, assim, sabe? Porque querendo ou não, gente, pode ser hoje. Pode ser a qualquer momento. Qualquer momento. A gente tá aqui, ó, pá, morre. Então, por isso que, assim, o meu tempo hoje, Tainã, eu gosto de gastá-lo com coisas que me deixam feliz e que vai deixar... Que faz valer a pena viver. Pro mundo. Sim. Hoje eu pergunto assim, tá, mas o que o mundo vai receber em troca do que eu tô fazendo? Vai receber alguma coisa? Então eu vou fazer. Ah, não vai? Então não faço. E é sobre o que você tem pra oferecer também, né, Gi? Acho que é isso. Tem tanta gente compartilhando tanta merda que não tem nada pra oferecer, né? Exatamente. Então esse é um processo que foi, assim, bem intenso mesmo. Mas que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? Eu acho que se não fosse esse diagnóstico, eu não... Não, e fazer um ensaio fotográfico também, eu acho que tem uma força de registrar um momento, de registrar um processo, de registrar um corpo, de registrar uma mulher. Isso que é legal falar. Vamos lá. Esses ensaios fotográficos é que eu tô dizendo pra mim, mas eu acho que a maioria vai se identificar. Este processo especificamente foi para um ensaio que aconteceu em outubro de 2019, para uma campanha de cabreúva, no qual eu fui convidada, e a fotógrafa foi a Leca. Não foi só eu, foram outras mulheres também. E a Leca, assim, ela capta emoções, assim, de uma forma inacreditável. A gente teve uma conversa antes. E chegando lá, ela falou, tá, Gil, o que você quer que eu registre? E eu tava neste meu momento, assim, do tipo, eu vou morrer, eu não quero fazer cirurgia, e eu quero acabar com tudo e tal. Eu quero que você registre esse meu momento mórbido. E porque era assim que eu estava me sentindo, né? Triste, angustiada, sem saber o que fazer da vida. Uma coisa mais soturna, mais gótica, mais solitária também. E foi assim que ela registrou este momento mesmo, assim, de tristeza, de solidão, de dúvida. Mas também de enfrentamento, de força, de resiliência. Exato, exatamente. E essas fotos ficaram muito incríveis, assim. Eu fiz outras depois, e eu posso te afirmar, assim, que ensaio fotográfico para esses momentos mesmo, assim, de enfrentamento de vida, nos fortalece, assim, muito, sabe? Porque abre a nossa visão de mundo para outras coisas sobre nós, né? Porque quando eu me vejo nessas fotos, por exemplo, eu me vejo nessas fotos hoje, me dá muita força. Você se reconhece? Não. Não me reconheço. Porque a Gi que está aqui não é mais a Gi de hoje, sabe?
A Gi de hoje é mais forte, é mais centrada. Mais segura de muitas coisas. Outras ainda estou aprendendo, mas é mais segura. É a vida, né, amiga? A gente não tá pronto pra porra nenhuma. Assim, não dá pra ser perfeita, não né? Não dá. Mas eu acho que aqui, assim, esse livro, e aqui até o Ítalo me falou, este livro... Ítalo psicólogo. Ítalo psicólogo. Ele serviu para eu colocar pontos finais. Sim. Em algumas coisas. Mexeu nas gavetas que precisava, fez a limpa. Acabou. E falou, disso tudo que eu vivi, vou tirar isso. Exatamente. E aí fez poesia em cima. Inclusive, no dia do lançamento, teve um garotinho que ele olhou a capa, ele falou assim, ele me olhou assim, mas é você mesmo? Não, não é você. E eu não sabia o que responder para ele, porque assim, era eu. Só que não era. Tipo, não era. Então assim, não tinha como eu falar que era e nem falar que não era. Nossa, mas isso é muito louco, assim. Isso é uma causa para levar pra terapia. Não, né? É muito louco, assim, sabe? Porque não isso, tipo... Não é mais olhar no espelho. Não, né? essa Gisele que tá aqui, não é mais a mesma. Assim, não tem como ser... Não tem como ser a mesma. Entende, Tainã? Assim, de tudo que eu enfrentei, das visões que eu tive aqui, falando uma coisa mais mística, assim, da consciência espiritual, consciência de vida, consciência de mundo, não tem como ser a mesma pessoa. Sair desse processo sendo que, tá bom, vamos seguir. Não dá para seguir, entende? Até porque a vida que eu tenho hoje, para eu controlar essa doença, também tem que ser outra. Não dá para eu levar a mesma vida que eu levava antes. É completamente diferente. É um renascimento mesmo. Total, né? tipo, com todos os efeitos colaterais que eu sofro, eu tenho que lidar com isso. Então eu tenho que, sabe, aprender a fazer as coisas de outra forma. Até assim, a minha linguagem mudou, porque afeta demais a minha cognição. Então, tudo isso é diferente. Então, não tem como eu ser a mesma pessoa. Aliás, ninguém é a mesma pessoa todos os dias. Ninguém. Mas, assim, é a oportunidade também de você viver duas vidas em uma. É um combo. Eu acho. Que não é só sobre evoluir, mas... Porque às vezes a gente evolui assim, né? A vida vai passando, você vai lidando com a vida, aprendendo, enfim... Mas às vezes a gente não larga umas bagagens. A gente evoluiu, mas tá carregando um pesão. Tá carregando ali, puxando um bonde, né? E tem uma frase disso que você tá falando que é bem interessante. Que é isso aqui, quer ver? Cadê? E renascer sobre você ter a consciência e escolher o que você larga pra trás ou que forma você leva, né? Uma coisa que eu não falei. Esse livro, ele tá dividido em 3 partes. Porta, ponte e pele. Então a porta é essa parte mais intimista, dúvida, medo, angústia. A ponte já é uma ponte mesmo. Transição. É uma transição, inclusive com as pessoas que estiveram do meu lado e tudo mais. E a pele já é aquela ressignificação do meu corpo, de tudo que eu passei. Olha que interessante. É como estar em uma guerra e ter que juntar os pedaços. Mas quais pedaços? Qual parte de mim seria necessário acolher? Qual parte de mim seria necessário deixar para trás para seguir em frente? Porque assim, a gente sai desse processo, não tem como a gente... É isso que você está falando, carregar tudo de novo. Não dá. Porque tem coisas que você tem que falar, isso não é mais meu. Isso não é mais meu. É trocar de pele mesmo, né? É tipo, até em relação à minha maternidade eu mudei, assim, eu continuo ainda um pouco bitolada. Mas eu vejo assim, dessa forma, né? Não sei se a minha filha vê dessa forma, mas eu deixei muita coisa. Cadê a da Pérola na minha mesa que eu quero saber? A da Pérola devia estar aqui. Mas eu deixo muita coisa. Eu falo, gente, não é mais, assim, não me cabe mais carregar isso. É muito peso. E não dá pra você também viver a vida dos outros quando você... Viver assim, né? Porque acho que eu penso que quem é mãe, enfim,
tem essa coisa Sim. da proteção, de querer, não anda por aqui, não faz esse caminho, e as Acolhe pessoas... todo mundo, tenta resolver o problema de todo mundo, fala assim, meu, isso não é meu problema, resolve você agora, daqui pra frente eu vou cuidar do meu. É um pouco de egoísmo, sabe? Mas não é aquele egoísmo... É autopreservação, não é egoísmo, é autopreservação. É que a gente só entende egoísmo como uma coisa ruim, né? Mas não, egoísmo é sobre autopreservação. É necessário, às vezes, você ser um pouco egoísta com você mesmo, claro, né? Claro. Então, é isso, tipo, depois que eu tive que juntar os pedaços, eu tive que escolher quais pedaços. E isso também foi muito difícil, e ainda continua sendo. Então, e dessa de escolher não é agir, né? É outra agir. Então, assim, e aí a gente vai reconstruindo, vai vivendo e vai trabalhando, conhecendo novas pessoas. Hoje eu estou à frente inclusive tem o blog Girassóis, depois eu te passo, que é lindo. Esse ano nós não fizemos por conta de ser ano eleitoral, então as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas o ano passado nós fizemos um ensaio lindíssimo com as meninas lá no Expressa. Foi assim, um ensaio fotográfico espetacular, foi maravilhoso. Porque as meninas assim, lindo, lindo, lindo. Então é isso. É esse ativismo que a gente vai trazendo em todas as frentes, né? Tentando uma se apoiar a outra, porque foi isso que eu aprendi. Porque também tem essa, o que eu aprendi, né? Então eu aprendi isso, tipo, a retribuir um pouco. Como você pode multiplicar isso, que é o exercício que você faz na tua função enquanto educadora, Exatamente. né? É esse lugar de entender o contexto, né? Que são mulheres diferentes, com anseios diferentes, com realidades diferentes. E o que de mim eu tenho para oferecer? Porque nem sempre a tua experiência serve para todas. Não vai servir, não vai. Né? Então, assim, mas o teu acolhimento serve para todas. Exato. Né? A tua experiência não serve, mas o acolhimento serve. O acolhimento, sim. Então, o que eu tenho para oferecer é isso, porque a experiência não cabe para todo mundo. Sim. Né? E porque as visões de mundo são diferentes. E eu tenho aprendido muito com as meninas nesse sentido. Então, eu já tive, inclusive, assim, algumas experiências de acompanhar mulheres em estado terminal. Então, assim, também é uma coisa porque tem os cuidados paliativos, tem as que se vão. Né? E não é fácil, porque, por exemplo, eu vejo uma foto onde estávamos 4. Nessa foto só restou eu. Então, assim, aí, entendeu? Por quê? Né? E nesse porquê eu falo, por isso eu não tenho mais tempo de ficar me filosofando. Tá, mas você pode filosofar, mas o que eu posso te ajudar? Vamos fazer? Colocar a mão na massa. Sim. E é sobre isso. Sabe? Então, essa é a parte mais difícil, eu diria, de todo o processo. É de você ir vendo que esse tratamento não dá certo para todo mundo. Sim. Então, essa é a parte mais difícil. E aí, mais uma vez, eu personifico a morte e falo, tá bom, então cuida. Para onde for que você for levar, cuida, que tá tudo bem. E é isso. Foi leve, não foi sei. Tranquilo. Viu, Gi? Aonde... Foi tranquilo? Olha, ela foi tranquila. A pessoa aqui, ó, segurando o choro. Ah, eu não falei da editora, desculpa. Eu ia perguntar qual é a editora, quem lançou, porque aqui é a fotografia da Leca Fotos. E aí, quem lançou foi a Biografar, é isso? Biografar Editora, que é do queridíssimo André Conto. Você conhece ele? Então, gente, eu preciso entrevistar o André. Sim, a gente já se conversou e aí não deu no dia, porque ele vinha pra Jundiaí rapidinho. Você precisa conhecer e entrevistar o André, porque o André, ele foi meu professor de escrita literária, e o André, ele tem uma história de vida incrível, e agora ele tem uma editora. E ele, enfim, ele é o meu editor, da editora Biografar, mas também tem no meu blog, que depois eu te passo e você compartilha. Mas no site da editora tem o livro que dá para comprar. Que maravilha. Tô tentando achar aqui o site da editora, mas acho que não. Acho que é biografar.com.br. Acho que tá pessoa também tá lá no fim. Não, aqui não, tem o Linktree. Peraí. Tem aqui, desse tá aí. Não, era aqui mesmo que eu tava procurando, não temos. Não tem? Mas, gente, eu vou deixar linkado. Tem certeza? Eu lembro que eu coloquei.
Vai que eu não tô enxergando, né? Porque eu confio na minha própria visão? Não confio na minha própria visão, mas é isso. Mas, ele tirou. Para vocês que estão aí, ou na rádio, ou no Spotify, ou no YouTube, ou em qualquer lugar que você esteja me vendo ou me ouvindo, eu vou deixar linkado lá no YouTube todos os contatos, tanto os contatos da Gi, se você quiser conhecê-la, saber um pouquinho mais da história, compartilhar a história dela, vou deixar tudo linkadinho para vocês encontrarem. Tem no Kindle também o livro, tá? Ah, tem no Kindle? Tem no Kindle. Maravilha. Tem no Kindle, na Amazon, todas as plataformas. Todas as plataformas. Mas este aqui é meu. É seu conto. Porque, ó, tá bom? O meu tá escrevinhado aqui, ó. Tem dedicatória. Gosto assim. Então é um livro com muito carinho, amor, assim, que eu trago pro mundo. E aí eu fecho, porque não tem aquela frase, escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. A árvore eu já plantei lá no Instituto de Física da USP em 2016. A minha filha já tem 25 anos e agora eu lancei o livro e já estou para lançar mais 2. Então eu já fechei o meu ciclo. Não, tem muita coisa pra fazer, tem muita árvore pra plantar ainda. Também. Muito livro pra lançar ainda. Também. Porque assim, é fazer um filho, é escrever um livro e plantar uma árvore, mas ninguém tá falando que é um só, entendeu? Pode ser, pode plantar. A gente pode plantar árvore nas calçadas de Jundiaí. Que calçadas, amiga. Pois que é. Calçadas. Mas é isso, gente. Gi Ferreira comigo hoje nos estúdios. Lançou o livro O Lado B da Vida. Vou deixar o link para vocês encontrarem. Também o link do blog, para vocês saberem um pouquinho mais. Se você que está aí do outro lado tem alguém que está passando por esse momento, né, de um tratamento, de um diagnóstico, compartilhe esse vídeo. De repente, a história da Gi pode ser não só inspiração, né, mas pode ser um conforto para outras mulheres. Então, você homem que está ouvindo, tem uma companheira, uma parceira, uma amiga, uma irmã passando por tratamento, manda um vídeo, sabe? Põe ali para a pessoa escutar, faz a boa, porque é isso, né? A questão da solitude, da solidão, né? As pessoas não estão sozinhas e às vezes o conforto vem de uma palavra que você escuta, de um livro que você lê, de um abraço, de uma visita. Exatamente. Levando um cafezinho já pronto. Não chega na casa das pessoas fazer a pessoa ter trabalho, não. Leva o bolinho e o café. Leva o bolinho. Isso ajuda, funciona. Isso ajuda. Gi, obrigada. Muito obrigada, Tainá. Mais uma, amiga. Maravilhosa. Parabéns. Obrigada pra nós. Te admiro muito. Você sabe disso. Vai me fazer chorar. Não, a gente falou que a gente não ia chorar hoje. Não, sem chorar. Gente, sem lágrimas hoje. Conseguimos, garota. Nossa. Sem lágrimas. Fiquei treinando pra fazer. Eu não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Tá chorando? Deixa eu olhar seu olho. Não tá. Galera, seguinte, terminamos esse programa hoje sem o derramamento de uma lágrima, mas com muita emoção, com muito carinho. Conscientize-se da necessidade de fazer os exames preventivos. Quando o câncer é encontrado no início, gente, você tem muito mais possibilidade de uma cura, de ter aí um tratamento menos violento, de ter a remissão da doença. Enfim, faça o autoexame, não tenha vergonha de apalpar as suas mamas, verifique se tem algum objeto não identificado, né? Lembrando que a gente vai entrar no novembro azul, que também é importante. Mas não é pra sair apalpando o saco dos moços, não. Você apalpa sua mama, os moços. Eu acho que é interessante essa questão do casal se olhar. Sim, claro, né? Claro. Eu acho que, e aí eu tenho também um relato sobre isso, né? Que o diagnóstico veio a partir desse olhar do outro. Então, olha como é importante também essa intimidade. Sim. Então, estamos aqui no Outubro Rosa, mas se você estiver vendo isso em outro momento da tua vida, não é só no mês de outubro que a gente conversa sobre prevenção, não é só no mês de outubro que a gente chama as coleguinhas, vamos fazer um happy hour depois de todo mundo ir fazer o exame, vamos agendar no SUS, no postinho, entendeu? Vamos falar disso o ano inteiro, a vida inteira, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, é o melhor tratamento. E é isso, gente. Então, meninas, dá as apalpadinhas aqui, vai fazer o exame, mesmo que você não acha nada,
tem um histórico na família, não tem, não importa, porque assim, gente, são várias as causas do câncer, é multifatorial, eu ia falar multifacetado, mas é multifatorial, então fique atenta aí com o seu corpo, seu corpinho, e em novembro a gente traz alguém para falar do Novembro Azul também, que ainda é um tabu, mas homens, façam os exames. Se o governo faz campanha para ensinar o homem a lavar o próprio pipi, imagina como que é arrastar um homem até o consultório para fazer um exame de próstata, gente. É muita luta nessa vida. Mas vamos lá. Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.